vocês que estão no Brasil, as pessoas comuns, você que não está prestando atenção, você não pode achar isso normal. É por isso que a pauta da anistia não tem como não avançar. As pessoas enxergam que o sujeito se tornou um lunático completo, que libera um traficante, volto a dizer, preso com 52 quilos de cocaína, como birrinha, por conta da óbvia não extradição do Oswaldo Eustáquio. Não o suficiente, ele intimou o embaixador da Espanha para, no prazo de 5 dias, prestar informações comprovando a tal da reciprocidade. O cara está usando um narcotraficante internacional como moeda de troca para uma pessoa que, segundo o tribunal mais importante da Espanha, está sendo perseguida politicamente. E toma postura, basicamente, ele assume para si poderes de chanceler. Alexandre de Moraes agora também está tocando a diplomacia brasileira. Eu não duvido que isso dê merda com a Espanha. Não duvido nada para os deputados do Vox, que são os deputados da direita espanhola, gostam inclusive muito do Eduardo Bolsonaro. Um franco crescimento na Espanha, muito forte no país. Eu acho bem possível que eles tenham algum tipo de reação contra o Alexandre. Mas eu sempre digo, né? O Alexandre é maluco, mas ele não é o mais maluco do quarteirão. O Alan dos Santos, se estiver assistindo, ele vai lembrar dessa história. Tem a ver com o pai dele. Ele não é o mais maluco do quarteirão. Por quê? Porque eu digo o seguinte, ele faz essa história com o Oswaldo Eustáquio e com a Espanha, mas vocês já repararam que com os Estados Unidos o Alexandre não faz nada? Fala fininho, rapaz. Vejam, eu vou usar aqui um paralelo. Os Estados Unidos também negaram a extradição do Alan dos Santos. Assim como negaram, a Espanha negou a do Oswaldo Eustáquio, os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos. Por que o Alexandre não faz a mesma coisa com os Estados Unidos? Vai lá, intima um embaixador americano, retalia, etc. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Eu te digo por quê. Porque ele sabe que o que está sendo analisado aqui nos Estados Unidos é isso. O principal caminho para a sanção do Alexandre é a invasão da jurisdição dos outros países. É não entender que as maluquices dele, que o Xandaquistão, as fronteiras do Xandaquistão, vão do Oiapoque ao Chuí apenas. Já é bastante coisa. No mundo civilizado, essa perseguição a jornalistas é tida como um completo absurdo. Nem a esquerda americana aceita esse tipo de coisa. E quando a gente fala da Espanha, a gente está falando de um país governado há anos pelo Partido Socialista Operário Espanhol. É o PT da Espanha. E nem eles aceitam esse tipo de coisa. E dá uma noção do quão ferrado a gente está no Brasil em relação ao mundo. Dá uma noção de como o Alexandre, de fato, ele faz parte de uma onda global de censura, que é um problema dos Estados Unidos do Biden, um problema na Europa, e o próprio J.D. Vance já falou a esse respeito, um problema na Espanha, mas os níveis do Alexandre são tão inimagináveis que até para essas pessoas de esquerda, a censura dele é completamente despropositada e desproporcional. Agora, com os Estados Unidos, ele não faz isso. Com os Estados Unidos, ele fica quietinho. Pelo menos com os Estados Unidos de Trump. Porque tem um cara mais maluco que ele aqui nesse quarteirão. E eu me pergunto, vendo isso, vendo
A Interpol dizendo, o governo americano dizendo, o governo da Espanha dizendo que um juiz brasileiro está perseguindo politicamente jornalistas. Até quando as autoridades brasileiras vão ficar quietas? Até quando o Senado brasileiro vai dormir? Tem como a pauta da anistia não avançar? Vocês me respondam no chat. É por isso que o Mota está tentando de tudo que é, mas não vai conseguir segurar. A pauta da anistia vai avançar. Não é possível que as pessoas vendo o estado em que se encontra o presidente Bolsonaro. E claro que a razão principal pelo qual o presidente Bolsonaro se encontra nesse estado tadinho, horroroso, eu tenho tido notícias dele todos os dias e parece que está se recuperando, mas uma cirurgia horrorosa. E claro que isso foi causada por causa da facada, que o Lula não sabe se existiu, né? A facada do militante do PSOL. Claro, e ele vai lidar com essas sequências durante muito tempo. E orem pelo presidente Bolsonaro para que ele tenha plena recuperação. Mas há, com certeza, um aspecto emocional nisso. É claro que a perseguição política que ele está sofrendo tem efeitos na sua saúde. Ora, não precisa ser muito inteligente para saber que o seu estado emocional afeta o seu estado de saúde. E ninguém aguenta a quantidade de perseguição que ele está sofrendo e de tantas pessoas que sofrem em nome dele. Até quando isso vai continuar assim? Até quão mais esse cara vai envergonhar o Brasil? Quão mais ele vai destruir o ordenamento jurídico brasileiro? Qual o tamanho do estrago que as autoridades... Que o Alexandre já era, todo mundo já entendeu. O quão mais estrago ele vai conseguir fazer na posição que está, essa é que é a pergunta. Porque eu digo para vocês, ele não toma essas atitudes em relação à reciprocidade nos Estados Unidos porque ele sabe que aqui a porrada já está sendo preparada e está sendo preparada forte. Vejam, outro caso que ele não tomou nenhuma atitude em relação às contas do Alan dos Santos no Truth Social. O Alan está lá, postando na rede do Donald Trump à vontade, não acontece nada. Inclusive, eu não sei, a gente ainda tem um QR Code aqui para as pessoas baixarem o Truth Social, ô Bruno? Se tiver, bota na tela. Baixem o Truth Social. Eu tô lá, com dezenas de pessoas me seguindo, todas as notícias do Paulo Figueiredo Show, etc, etc. Tem aqui, ó, QR Code. Baixem o Truth Social, a rede do Donald Trump. Outra coisa, eu tô com a minha conta nova no X, nova, já tá aí há mais de um mês, com 150 mil seguidores, e até agora o Alexandre não bloqueou, não. Eu fiz essa conta para que o Alexandre a bloqueasse. Mas até agora não bloqueou. E por que o Alexandre não está vindo atrás de mim mais? Por que ele está fazendo de tudo para sequer me notificar no tal do processo do golpe? Vocês sabem que, segundo a imprensa, eu teria sido indiciado e denunciado no inquérito e no processo do golpe, junto com Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto, General Mário, General Heleno, um monte de gente. Eu seria um dos 34 denunciados. E eu digo que, segundo a imprensa, eu teria sido denunciado. Eu digo assim porque eu só sei disso através de notícia de jornal. Tem 2 anos e meio que eu estou com todas as minhas contas bancárias no Brasil bloqueadas, que eu estou com minhas contas nas redes sociais bloqueadas, que eu estou com meu passaporte cancelado e até hoje eu não recebi uma notificação formal sequer sobre esse inquérito ou sobre a suposta denúncia que haveria em meu desfavor no Supremo Tribunal Federal. Né? E eu sei mais ou menos das coisas pela imprensa, mas eu não posso ficar me informando por isso através do jornal, até porque os jornais são muito mentirosos, então não sei o que é verdade. Eu preciso ter acesso ao processo, e para isso eu preciso ser citado. Porém, segundo o que tem saído nos jornais, eu fui denunciado no inquérito do golpe. E qual é o processo que se faz quando uma pessoa é denunciada? Essa pessoa é notificada a apresentar uma resposta a essa denúncia.
Alguém te denuncia, diz, você cometeu um crime. E aí você vai lá e fala assim, olha, a justiça fala, ô fulano de tal, estão dizendo que você está cometendo um crime. E aí você é intimado a apresentar uma defesa. Aí você diz, tá? Então avisam, ó, esse aqui é que estão acusando você, e você está intimado a dizer qual é a sua defesa para esse caso. Aí você fala, não cometi crime nenhum, etc, etc. Esse é o processo. E quando uma pessoa está no exterior, como é o meu caso, não tem problema nenhum. O Brasil tem acordo de cooperação com os Estados Unidos, que é o tal do EMILAT, o Acordo de Cooperação Multilateral Brasil-Estados Unidos. E o Brasil também tem a signatária da Convenção de Haia, que permite que seja enviada uma carta rogatória para que eu seja notificado. Não tem dificuldade nenhuma. É um procedimento extremamente comum. Eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, todo mundo que me acompanha aqui sabe disso, o Alexandre também sabe, afinal, quando ele mandou cancelar meu passaporte, ele o fez justamente por eu estar nos Estados Unidos, então ele sabe. Eu já respondi a processo criminal aqui nos Estados Unidos. E eu comparecia ao consulado brasileiro em Miami a cada 3 meses, mostrando o meu endereço. O mesmo endereço no qual permaneço hoje. Inclusive o estúdio do Paulo Figueiredo Show é neste endereço. Então eles já têm tudo que eles precisam para me notificar. Inclusive já recebi recentemente, contei aqui para vocês, de outro processo, um processo tributário, fui notificado, os US Marshals vieram aqui na minha casa, me notificaram pessoalmente, tudo bonitinho. Então esse é o processo. Só tem um probleminha, uma coisa chatinha assim, ó. É que todo esse processo passa pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pega e faz mais ou menos isso que a Justiça Espanhola está olhando, falando assim, esse sujeito está dentro da nossa jurisdição. Nós não aceitamos perseguição política. Será que tem perseguição política nesse caso? Quando há, eles devolvem e dizem, não prosseguiremos. E é desse trâmite que o Alexandre está tentando fugir. Isso faz com que o Alexandre seja posto numa sinuca de bico. Porque se ele seguir a forma da lei para me notificar, ele tem que passar pelo Departamento de Justiça para o Trump e mostrar para as autoridades americanas o absurdo que é um jornalista que está sendo denunciado pelo crime de reportagem, que é o crime pelo qual, teoricamente, em tese, eu estaria sendo acusado. E esse absurdo, por sua vez, exporia toda a fraude, que é o processo inteiro da acusação de golpe pelo Bolsonaro. Por outro lado, se ele não seguir o trâmite legal, ele não tem como seguir adiante com o processo contra mim. E aí o que eles fizeram? O famoso jeitinho brasileiro, deram uma de João sem braço, ou armless John, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. E eles foram criativos, como o Talhaferro gostava de receber ordem, né? E eles realizaram a minha citação por edital. Diz o que é isso? Que é uma notificação que você faz publicando num jornal de grande circulação, que só é válida quando a pessoa está em local incerto e não sabido, mesmo todo mundo sabendo exatamente onde é que eu estou. E se você der uma pesquisada no Google, você é capaz de achar meu endereço aqui, porque ele é razoavelmente público. O que nos levaria, né, ao questionamento. Como pode as pessoas que estão investigando a minha participação em um golpe de Estado não conseguirem descobrir sequer onde eu estou? Qual é o grau de competência dessas pessoas? Bom, é o mesmo pessoal que perdeu o prazo no processo do Oswaldo Eustáquio. Mas é claro que no final das contas não é incompetência, não é que elas não querem, não é que elas não sabem onde eu estou. Elas simplesmente não querem saber onde eu estou.